Produção, pode colocar na tela imagens enquanto a gente segue atualizando para quem começou a nos acompanhar nesse momento. A gente já passou um bloco inteiro, mais de 20 minutos aqui, só mostrando essas situações, mostrando tudo isso. Valéria, são pontos diversos da cidade que ainda estão em um verdadeiro caos, não é? Pois é, né? A gente começou a falar sobre isso. Gente, reclamação desde cedo, choveu desde a madrugada até o início da manhã de hoje, né? Até agora há pouco mesmo. A chuva veio diminuir já tem poucos minutos. E aí a gente recebeu vários relatos de moradores de vários bairros aqui de Imperatriz. Olha, a gente tem relato de alagamentos na Avenida JK, Avenida Industrial, Avenida Pedro Neiva de Santana, Avenida Newton Belo, que também está bastante alagada, viu? Esses alagamentos se deram também, segundo o Corpo de Bombeiros, importantes como a Pedro Neiva, aumento do nível do rio Tocantins, por causa da chuva, que fez transbordar alguns riachos que cortam a cidade. Olha, essa imagem que a gente está vendo nesse momento é lá na Avenida Newton Bela. Aqui já é na Rua Bahia, viu? Então, são várias reclamações. A água invadiu a casa de diversos moradores. Situação bastante complicada. Isso mesmo. A gente tem uma matéria especial, uma reportagem feita citando esses pontos mais críticos da cidade. E você acompanha a reportagem a partir de agora, produção? Colocando a reportagem agora. Foi assim que começou a segunda-feira nos bairros de Imperatriz. A forte chuva que começou ainda durante a madrugada deixou vários pontos de alagamentos na cidade e dificultou e até impossibilitou a ida ao trabalho de muitos imperatrizenses. Teve até jacaré nadando pelas ruas da cidade, como este aí, na Rua Piauí. Avenidas importantes como a Pedro Neiva de Santana, JK, Industrial e a Avenida Newton Belo ficaram completamente alagadas. Quem tentou passar pelos locais teve que voltar. No bairro Vila João Castelo, os moradores não puderam sair de casa. Situação parecida com a dos moradores do bairro Nova Imperatriz, Vila Redenção e Bacuri. Essa é a realidade dos moradores aqui da Vila João Castelo na época de chuva. Todo mundo fora das suas casas com medo da enchente. De acordo com a Defesa Civil, foram 115 milímetros de chuva na cidade da madrugada até a manhã desta segunda-feira. A grande quantidade de chuva também piorou a situação dos moradores atingidos pela cheia do rio Tocantins, que no momento está 9 metros e 40 centímetros acima do considerado normal. Até agora, a cidade tem 124 famílias desabrigadas e 58 desalojadas devido ao aumento do nível do rio, um número que pode aumentar após a chuva de hoje. No loteamento Colinas Parque, que também foi atingido pela cheia do rio, mais famílias tiveram casas invadidas pelas águas hoje pela manhã. Os moradores reclamam do prejuízo e temem terem que abandonar as suas casas. Se continuar chovendo do jeito que está, vai ser pior. Infelizmente, a empresa que vendeu os lotes para a gente aqui disse que não tinha rede de alagamento, tinha toda a infraestrutura. E a situação é essa. Sem poder trabalhar, sem poder tirar os carros da garagem, os imóveis aqui de 300, 400, casa aqui que é avaliada até em 500 mil reais. E hoje, se for brincar, não vale 200. E ninguém tem coragem de comprar uma casa para cá, né? As áreas afetadas pelas chuvas estão sendo monitoradas por equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, que também estão fazendo a retirada das famílias das áreas de riscos. Já estamos em trabalho desde as 5 da manhã. As nossas equipes foram reforçadas. Hoje contamos com 3 embarcações para resgate, 3 viaturas de socorro, 2 viaturas de combate a incêndio para atender qualquer tipo de ocorrência hoje, desde corte de árvore, busca, resgate, salvamento e retirada de pessoas de locais de risco. Peço que a população tenha muito cuidado, não entre em águas desconhecidas. Qualquer problema é só ligar o 93 e o Corpo de Bombeiros está à disposição. Situação crítica dos bairros da nossa cidade. Quanto ao Colina Parque, o espaço está aberto caso a empresa responsável pelo loteamento queira se pronunciar. A gente faz esse pronunciamento, claro, aqui no Imperatriz Online, porque a reclamação dos moradores por lá, focando no Colina Parque nesse momento, começou há pelo menos 3 dias por causa do rio Tocantins, que atingiu, não é, uma parte do loteamento, e agora outras ruas que nunca tinham sido atingidas, também completamente alagadas. Pois é, situação bastante complicada. Quando a gente recebeu as imagens hoje dos moradores lá da região, eles enviaram diversas imagens de estabelecimento comercial que até então, na avenida principal, não tinha sido afetado, né, pela água.
e acabou sendo atingido também, sendo invadido pela água aí do Rio Tocantins, né, em consequência das últimas chuvas, em consequência do aumento do nível do rio. Então a situação está bastante complicada, os moradores temem ter que sair das casas, alguns moradores inclusive já saíram, a gente falou sobre isso ontem, fizemos matérias sobre isso, o Corpo de Bombeiros está auxiliando, ontem esteve no local, fez a retirada de algumas famílias que estavam em situação de risco. Hoje, mais famílias foram atingidas, né, pela água e o Corpo de Bombeiros já está se deslocando novamente até o local, né, juntamente com a Defesa Civil, para verificar essas famílias, para fazer o acompanhamento também e ver se há necessidade de que mais famílias sejam retiradas do local. Isso mesmo, a gente continua em contato direto com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil e também tentando, mesmo sem sucesso algum, contato com a Secretaria de Infraestrutura de Imperatriz. Há pelo menos 10 dias, ninguém da Cinfra responde nada ao Imperatriz Online. A cidade está afundada, um buraco só. Uma operação tapa-buracos que não dá resultado nenhum. A cidade só o resto, parecendo abandonada. E mesmo assim, toda vez que a gente busca a Secretaria de Infraestrutura para um posicionamento ou mesmo a assessoria de comunicação da prefeitura, ninguém responde. E quando responde, ainda é de uma maneira irônica e muito mal educada com a nossa equipe de reportagem. Então você está vendo a situação da cidade? Pois é, o poder público, pelo menos em resposta, já disse que não vai mais responder ao Imperatriz Online, porque, segundo eles, nós estamos mostrando demais os problemas da cidade. E aí, mais uma vez, eu falo aos secretários Igomar Filho, que tem todo o meu respeito, aos assessores de comunicação da Prefeitura de Imperatriz. Nós não trabalhamos para vocês. Nós trabalhamos para o povo dessa cidade, que vai continuar mandando reclamação e nós vamos continuar mostrando, independentemente desse comportamento irônico e muito mal educado que a Prefeitura de Imperatriz tem com o povo que busca respostas. Imperatriz Online.